A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Samuel Braz e você está na nossa Escola Bíblica Especial. Nós estamos estudando essa lição aqui, que é uma igreja para a cidade. Hoje nós vamos chegar à nossa última lição, a lição de número 13. Antes de eu fazer aqui o convite para a gente estudar essa lição, hoje estamos nos reunindo dessa maneira remota, devido a todas as circunstâncias que nos rodeiam em meio a essa pandemia. Eu queria aqui aproveitar esse momento para me solidarizar com todos aqueles que estão enfrentando essa enfermidade, enfrentando esse vírus, assim como a devotar as nossas orações, abrir aqui as nossas orações para todos aqueles que estão enfrentando também o luto por esse tempo de perdas tão grandes que nós temos tido. Então, nós estamos de maneira remota nessa escola bíblica de hoje, também com uma solidariedade a todos aqueles, não só no Brasil, mas também no mundo, que estão enfrentando essa enfermidade. A nossa oração continua sendo por uma intervenção de Deus, a nossa oração continua sendo pelo consolo do Espírito de Deus, a nossa oração continua sendo para um Deus que não apenas está no controle, mas que também está cuidando de cada um de nós. Então, que Jesus abençoe a sua vida, de onde você estiver nos assistindo, de onde você estiver acessando esse estudo e esse programa, em nome de Jesus. Bom, hoje nós vamos estudar a lição de número 13, a redenção da cidade. Sabemos que Deus tem um propósito para a cidade, que é consumado, digamos assim, quando nós estudamos a respeito da Cidade Santa. Esse é o estudo de número 13 da nossa lição, e eu quero convidar você, nesse momento, aí de posse da sua lição bíblica, de posse da sua Bíblia Sagrada, a estudar essa lição conosco. Vamos juntos! Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 10. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Existem, melhor dizendo, características da cidade santa, da Nova Jerusalém, que nos desafiam a viver, a pregar e a buscar essa realidade para as cidades. Quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe assim, uma progressão muito interessante, um detalhe que eu considero bastante interessante. A história da humanidade começa com um jardim perfeito. E a história da humanidade termina e recomeça com uma cidade perfeita. Não é interessante essa observação? Deus teve sempre em sua mente, Deus teve sempre debaixo do seu propósito que nós caminhássemos do jardim para a cidade. É óbvio que no meio desse caminho, como nós já vimos ao longo dos estudos dessa lição, dessa série, nós vimos que há diversas consequências originalizadas pelo pecado, que faz com que as cidades tenham sido focos problemáticos. A gente vê isso na Escritura, mesmo ali presente no próprio livro do Gênesis, nós já encontramos essa realidade de cidades sendo distanciadas de Deus. Mas observe, o propósito de Deus é o de edificar uma cidade. O propósito de Deus, como diz o tema da nossa lição, é o de redimir a cidade. Deus está movendo e conduzindo as coisas para que haja redenção da cidade.
Agora, veja só, já falamos aqui que nós temos um fenômeno que acontece hoje no mundo, que são um número cada vez maior de pessoas que caminham de zonas rurais para as cidades. As cidades que antes eram pequenas se transformaram em grandes cidades. As cidades que já eram grandes se transformaram em megalópolis. Lugares onde as pessoas estão apinhadas, onde as pessoas buscam trabalho, onde elas buscam respostas, onde elas buscam a construção dos seus sonhos. Nunca fez tanto sentido para a história da humanidade o evangelho como nesse tempo que nós estamos vivendo. E é por isso que essa proposta redentiva, esse evangelho que produz um caminho de redenção, não apenas para indivíduos, mas também para a cidade, é importante para a nossa compreensão. Olha só que interessante. No início da história da humanidade, deu lugar a uma extraordinária cidade, lá no Gênesis, capítulo de número 2, onde os redimidos viverão em uma sociedade perfeita. Olha, lá no Éden, no capítulo 2, lá no Éden, Deus havia criado um ambiente perfeito para a humanidade. Obviamente que esse ambiente foi deturpado pelo pecado, ele foi destruído pelo pecado, mas agora ele está sendo redimido e reconstruído por Deus para esse novo tempo. Então, Deus criou um jardim e agora Deus nos dá uma cidade redimida, refeita, reconstruída, que a Escritura Sagrada chama de a Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade que no fim de toda essa nossa caminhada, ela é como é que eu posso dizer? O texto bíblico diz que ela desce como uma noiva se apresenta para o seu noivo, essa cidade desce, né? E lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse, a gente vê claramente o apóstolo João fazendo essa referência. Eu vi a cidade santa, né? E ele vai dizer que é novo céu, nova terra, e as coisas velhas passaram, tudo se faz novo, e é para essa grande cidade que nós caminhamos. Bom, dentro das propostas que temos aqui da nossa lição bíblica, para responder a essas perguntas que foram levantadas aqui, porque a nossa lição está, de fato, falando sobre as características dessa cidade, né? Ela é uma cidade onde há harmonia, ela é uma cidade onde reina a segurança, uma cidade onde há perfeição, uma cidade onde há celebração. Olha como todas as coisas vão sendo restauradas, né? Uma cidade onde há perpetuidade, né? Onde as coisas não terminam mais, onde as coisas são levadas adiante. Para nos ajudar com essas questões, eu quero convidar aqui com a gente o pastor Mateus, né? Pastor Mateus, que é pastor na Convenção Paulista, contribui nas lições bíblicas também, além de ser o secretário do CETAP e também o secretário do seminário interno da nossa igreja. Pastor Mateus, seja muito bem-vindo, que nós tenhamos um tempo frutífero de estudo aqui da Palavra de Deus. Amém, meu irmão. Paz do Senhor Jesus, pastor Samuel, paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer poder estar aqui novamente estudando a nossa lição bíblica, né, que é, para mim, um dos conteúdos que não podem faltar, né, no nosso dia a dia, na nossa cabeceira, para o nosso estudo devocional, para a nossa vida espiritual. Espero que Deus nos conduza e que seja edificante também para todos que estão em casa nesse momento. Amém. Amém. Pastor Mateus, nas propostas que nós temos aqui, nas perguntas da nossa lição bíblica, a primeira, que é a primeira pergunta, já começa fazendo um contraponto, né? Veja, ela fala sobre as harmonias, né? Ou a cidade, a nova cidade é uma cidade de harmonia, e ela faz aí um contraponto nos fazendo essa pergunta. As cidades atuais são locais assim, ou seja, são locais de harmonia? Então, com base nesse primeiro comentário,
A pergunta é: podemos dizer que a Nova Jerusalém será uma cidade onde há harmonia? E aí completa-se a pergunta fazendo o contraponto. As cidades atuais são locais assim? São locais de harmonia? Com base aí nesses textos, pastor Mateus, de Apocalipse, também do profeta Jeremias, pode nos responder essa questão. Bem, quando a gente olha para o texto bíblico, desde Gênesis, né, você começou lembrando a gente lá no pecado original, né, quando o jardim era belo e perfeito, e por causa do pecado, a gente teve um rompimento aí nos relacionamentos. As cidades atuais hoje são um reflexo dos relacionamentos que nós desenvolvemos hoje pessoalmente, né? Então, um dos efeitos danosos do pecado foi justamente essa ruptura aqui, essa rasura nos relacionamentos. Então, entre as pessoas, começou a se disseminar o ódio, né? A gente, olhando para a Bíblia, a gente vai ver que as pessoas começaram a acusar umas às outras, a traírem, a injuriarem umas às outras. Daí veio lá com Caim, né, o primeiro assassinato que mata o seu próprio irmão, e aí os assassinatos agora, eles são multiplicados por toda a história, ao longo da história. Então, desde o pecado de Adão e Eva, a gente vê que, de fato, não existe essa harmonia, né, essa harmonia plena. Essa harmonia, ela é agora rasurada, ela é contaminada, e a tendência do mundo de lá para cá foi só piorando, sempre nos relacionamentos. Houve uma briga, né, uma guerra entre o próprio casal, já há esse problema, né, para ver quem de fato vai ser predominante, quem vai ter razão. Começam a criar os problemas e a harmonia, ela é abalada, ela é afetada. Então, quando a gente olha para a cidade hoje, que é esse reflexo, né, das famílias que estão contaminadas pelo pecado original, a gente vê que de fato falta harmonia. Não existe harmonia na cidade, na nossa cidade atual. Já olhando para o texto de Apocalipse aqui, olhando para a Bíblia, as profecias vão apontar para uma cidade santa, uma cidade escatológica, né? Uma cidade que vem no futuro, mas uma cidade que é santa, é plena, é perfeita, como a gente vai ver aqui. E lá diz a Bíblia que a harmonia ela vai ser restaurada, porque o texto de Apocalipse vai dizer que não existirá mais mágoa, não existirá mais choro, não existirá mais morte, não existirá mais essas coisas que nos atrapalham, que nos distanciam uns dos outros, né? Então, pela graça de Deus, nós teremos os nossos relacionamentos que já estão sendo redimidos, né, pela graça de Jesus, mas nessa cidade a harmonia será plena, será perfeita, porque não vai mais ter essa dificuldade. Diz o texto lá que os portões nunca se fecharão, né? Apocalipse 21, 25 diz que os portões da nova terra, na capital da nova terra, que é a Nova Jerusalém, eles nunca serão fechados. Então, não vai ter discriminação, né? A gente não vai afastar, distanciar as pessoas. Pelo contrário, a gente vai viver em comunhão com o próprio Deus, né? Que será o nosso Deus, nosso Senhor pessoalmente ali, mas também uns com os outros, com os filhos de Deus que estarão reunidos para adorar o Senhor constantemente. Vai ser uma bênção. E isso, pastor Mateus, acaba se transformando, inclusive, numa resposta para a nossa vida hoje, né? Porque nós vivemos em cidades desarmoniosas, né? Inclusive, esse período, né, de pandemia e tudo que nós estamos sofrendo tem se mostrado claramente esse individualismo, essa tentativa de cada um puxar para o seu lado. Quem tem dinheiro acha que consegue mais, quem não tem dinheiro acaba sofrendo mais. Então, desse ponto de vista, a promessa de Deus, então, para o fim de todas as coisas é uma cidade onde não há mais essa distinção, não há mais essa separação, porque não haverá mais essa possibilidade de eu, por exemplo, Samuel, magoar uma pessoa e causar desarmonia. Seria mais ou menos nesse sentido, né? Ao que tudo indica, pelo texto, a gente não vai mais ter a possibilidade, né, de ter alguém considerando-se melhor que o outro, por exemplo, né, por causa de um status social, por causa de uma posição, né, por causa de um sobrenome, por causa de uma conta bancária. Isso não mais acontecerá, porque a harmonia será plenamente restaurada. E a gente vai ver no decorrer da lição, mas essa harmonia, ela vem de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, antes do pecado, Deus é harmônico em si, ele é 3 em 1, né? A harmonia de Deus, ela é compartilhada por amor a nós, né, com a humanidade. Então nós desfrutaremos dessa harmonia, que é perfeita. A oração de Jesus lá, pelos discípulos, né, em João 17, lembra a gente dessa comunhão que Deus já obtinha na eternidade,
e ele agora compartilha com a gente. E, como você disse, né, a gente já vive um tempo que, por causa da morte de Jesus, já é possível a gente ver alguns relacionamentos sendo restaurados, sendo redimidos, né? A harmonia já está sendo redimida, mas ela ainda é passiva de erros, né? Nós ainda temos dificuldades, ainda temos pessoas que estão lutando pela santificação, isso faz parte da nossa santificação pessoal, mas que em dado momento isso pode não ser perfeito como deveria, né? Mas na nova terra isso não vai mais acontecer, né? Porque isso não vai estar mais, não existirá mais a presença do pecado, né? Do sofrimento. Então esse desejo de causar mal ou de ser melhor, ele não existe mais, porque agora não tem mais o pecado nos assediando e nos corrompendo, né? O pecado também é extinto, né? O fim de todas as coisas traz também uma extinção do mal, da maldade e também do pecado, né? Agora, pastor Mateus, quando a gente fala de cidades, a gente também observa que as cidades são um local, ou melhor, são locais em que se produz muita injustiça, né? Se a gente for pensar, por exemplo, apenas nas últimas semanas nós tivemos aí a injustiça prosperando no nosso país, né? E quando que isso acontece? Quando os tribunais não fazem justiça, não julgam conforme as causas, né? Não julgam conforme os crimes cometidos, quando há o desvio das finalidades, né? Nós temos aí, por exemplo, pessoas desviando dinheiro que deveriam ser utilizados para a contenção dessa pandemia aqui no Brasil. Mas nós temos também pessoas em que, como diz lá Jesus contando a história daquela mulher que importunava o juiz, né, que não possuem justiça para suas causas. E aqui não é só a justiça do tribunal, né? Há inúmeras coisas acontecendo. Quando você vai, por exemplo, a uma farmácia uma farmácia pública, né, e não tem o medicamento do qual você necessita, quando você não consegue uma consulta, quando você liga para a emergência e não veio uma ambulância, por exemplo, porque tudo isso foi sendo ceifado, né, pela corrupção, pela maldade humana, né? Na nossa pergunta de número 2, ela faz esse contraponto, né? Faz a pergunta: há injustiça sendo cometidas na nossa cidade? E aí ela faz esse contraponto, que é a pergunta que eu deixo para você, pastor Mateus. Nesse sentido, né, as injustiças que são produzidas na cidade, qual é a diferença da Nova Jerusalém? Mais uma vez, com base aí no texto de Apocalipse, 21, e também no texto de 2 de Pedro, capítulo de número 3. Qual é a grande diferença, pastor Mateus, da Nova Jerusalém e da cidade de São Paulo, da cidade de Guarulhos, da cidade de Arujá, da cidade de Campinas e por aí vai, as centenas de cidades que temos em nosso país e no mundo? A diferença principal está no governo da cidade, né? Hoje as cidades são governadas por homens, e é interessante quando a gente olha na história dos reis, né, na Bíblia, os reis é quem pedem, né, um governante humano, né? Antes o governo era teocrático, né? Deus era o senhor do povo, Deus era o rei do povo, então Deus sempre governou com justiça e equidade, diz a Bíblia. Mas depois que os reis humanos assumem, a injustiça ela começa a aparecer e começa a tomar conta e a imperar. Muitos reis só pensam em si mesmos, né? Só pensam nos seus desejos, em satisfazer as suas próprias vontades. Isso se estende para toda a civilidade, né? Para toda a civilização, para toda a sociedade de uma forma geral. Ao longo dos anos da história, a gente vai ver que a gente tem pessoas governando de forma corrupta, mas isso não é de hoje, né? Isso não é privilégio do nosso tempo, né? Em todos os tempos, né? Nos tempos mais remotos, a gente vai ter aquele que está no poder sempre querendo imperar sobre os outros, né? Sempre querendo oprimir aquele que é menos favorecido, aquele que não tem o mesmo privilégio, por assim dizer. Então, a diferença está no governo de Deus. A cidade santa, e ela é santa porque agora, além dela não ter o pecado, ela não tem mais pecadores, né? Nessa cidade, todos os habitantes dela são santificados, lavados, redimidos, são regenerados e glorificados, né? Os seres humanos agora são glorificados, não existe mais essa possibilidade de pecado, porque
pelo perdão de Jesus Cristo e pela remissão de Jesus Cristo, todos agora vão não apenas ser governados por Deus, mas vão imitar a postura de Deus em todos os aspectos, em todos os sentidos. Então, a injustiça que existe hoje com uma pessoa que tem menos privilégios, menos status, etc., ela não mais existirá, porque, como a gente falou, vai ter uma plena harmonia, né? A discriminação não existirá mais, a injustiça não existirá mais, porque o próprio Deus, né? O texto de Apocalipse vai dizer para a gente que ela é uma cidade que desce do alto, né? Como você falou, que vem da parte de Deus. Então, é uma cidade que Deus é o princípio de todas as coisas. Então, a vontade de Deus, ela dá o tom para a cidade. Tem uma expressão na lição que eu achei muito interessante, que Deus é, por assim dizer, o ar que a cidade respira. Hoje, infelizmente, conquanto Deus seja o dono do mundo, né? A Bíblia diz que a terra, o mundo, todos os seus habitantes pertencem a Deus. Ele é o dono do universo, ele não deixou a esmo, o universo não está sem governo. Mas o Salmo 115 vai dizer que Deus governa os céus e ele deixou a terra para ser governada pelos homens, né? Enquanto os homens tiverem esse poder de governar a terra, ela vai ser corrupta, né? Os homens que são dominados ainda pelo pecado, que não se renderam a Jesus, que não conhecem a Jesus. Por outro lado, a igreja, né, que já foi alcançado, o povo de Deus que já faz parte dessa noiva de Jesus, que é a igreja, ele tem um papel muito grande de mostrar essa justiça, né? Essa justiça através do seu comportamento, através do seu comportamento. Esse é o desafio, né? Nós somos chamados para fazer a diferença, né? De não se envolver com corrupções, desde as pequenas corrupções, né? Como sonegação de imposto, como querer, sei lá, furar uma fila, né? A gente, às vezes, olha para esses governos injustos e corruptos, mas a gente precisa parar e pensar, né? Agora, pela graça de Deus, obtendo uma vida cristã, nós temos condições de não viver mais dessa forma, né? Como fazer uma autoanálise, né? É isso aí. É muito interessante. Então o que a promessa bíblica é de que nessa cidade toda injustiça será eliminada, não haverá injustiça nessa nova cidade. E isso também é um alento para o nosso coração, né? Quando a gente olha para toda a realidade de corrupção e maldade que há no nosso mundo, pensar que Deus vai colocar um fim nisso através de Jesus Cristo é algo que só o Evangelho, inclusive, e os cristãos que conseguem ter um vislumbre do futuro a partir dessa perspectiva, né? A maioria das religiões, elas não possuem uma extinção do mal, uma extinção da maldade, através de uma purificação de tudo, da recriação de tudo, como o Evangelho possui, né? Como o cristianismo possui, né, pastor Mateus? Sim, cara, é interessante, porque hoje a igreja promove justiça, a justiça social, né? Ela é uma das premissas. Jesus falou que aqueles que seguem a ele devem buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Mas, conquanto o povo de Deus lute para promover a justiça, Deus tem usado pessoas, homens e mulheres, para promover a justiça, a injustiça continua existindo, né? Ela continua voltando, continua aparecendo e reaparecendo. E ela vai continuar até o fim dos tempos. Mas na nova cidade, não. Como você disse, Deus eliminará toda a injustiça e ela não voltará mais, né? Então, a nossa expectativa, e eu imagino aquela bem-aventurança de Jesus, né? Que são bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, dessas duas maneiras, né? Aquele que promove a justiça aqui, enquanto vive, enquanto trabalha, enquanto estuda, e vê uma injustiça, ele vai fazer igual o profeta Amós, ele vai denunciar a injustiça, ele vai procurar promover a justiça no lugar da injustiça, mas ele também tem essa expectativa da nova terra, da nova cidade, por um lugar que habitará e reinará a justiça para sempre, né? Isso é bonito até de citar, né? Um lugar onde habitará a justiça para sempre. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, é para esse lugar que nós estamos caminhando. É para esse lugar que toda a história será consumada. Num lugar onde habita plena harmonia, mas onde há justiça para sempre, equidade para sempre, aonde não haverá mais a sobreposição de alguém mais poderoso sobre alguém mais fraco, de alguém com mais dinheiro sobre alguém com menos dinheiro. Esse é um lugar de equidade, né? Então, quando nós falamos de redenção, né? Quando nós falamos desse ato redentivo sobre as cidades, nós estamos falando
dessa consumação da história em Jesus e o início de uma nova etapa para a nossa vida e para a nossa história. Aí, pastor Mateus, isso leva a gente para a terceira questão, né? A Nova Jerusalém pode ser considerada uma cidade segura e uma cidade perfeita? Como a gente pode justificar essa resposta, né? Olhando mais uma vez para o texto de Apocalipse, capítulo 21, e o próprio comentário 3 e comentário 4 da nossa lição, né, que vai falar sobre a segurança e a perfeição dessa nova cidade. Sim. Quando a gente fala de segurança, inclusive essa é uma das promessas políticas em campanha, é um dos pedidos, do clamor do povo. A gente precisa de melhorar a segurança, o policiamento e tudo mais, né? Dignidade para os trabalhadores na área de segurança. E infelizmente, o medo, ele toma conta, né, em alguns lugares, porque muitas pessoas já foram, já passaram por diversas situações que tiveram a sua segurança ameaçada, corrompida, e de alguma maneira tem muita gente aí sofrendo, perdendo a própria vida porque não tem segurança, né? Então, quem tem um pouco mais de condições vai procurar sempre um lugar que é melhor fechado, um condomínio com muros fechados ali, com câmera, né, com monitoramento. Na nova cidade, enquanto ela tenha muros, o texto diz que existem muros na cidade, né? E esse muro é uma referência a essa proteção mesmo do povo de Deus, mas não porque haverá possibilidade de invasão de inimigos, porque não existirá mais inimigos. Não existirá inimigos, né? Mas é uma proposta ali de mostrar que a glória de Deus estará ali, né, irradiando sobre aquela cidade, e o texto diz que os portões, eles são abertos, né? Não existem portões fechados ali, então é seguro, não precisa mais de câmera, não precisa mais de seguranças à porta, porque Deus é o nosso protetor. No nosso tempo hoje, a gente depende dele, né? A Bíblia diz que ele é o guarda de Israel e ele não dormita, né? Ou seja, ele nem cochila, né? O protetor de Israel. Então, nesse sentido, nós entendemos que a igreja é o Israel espiritual de Deus e conta com a proteção de Deus. Mas no mundo, na sociedade que a gente vive, a gente lida com isso constantemente. Porém, um dia, não existirá mais a maldade, né? Nós não precisaremos ficar preocupados com os nossos filhos serem assediados por estupradores, por pedófilos, né? A gente não vai ter mais o homem ímpio, a maldade, os ímpios que vão colocar em risco a nossa segurança. Hoje a gente dorme e a cada notícia que a gente assiste, a gente fica preocupado, né? Você tem um filhinho pequenininho, eu tenho 2 filhinhos também, os irmãos e as irmãs que estão aqui com a gente têm as suas crianças e a gente não sabe, né? Como que se vai para a escola, agora nesse período de pandemia, nem tanto, mas como é que está isso, né? Crianças sendo assediadas em locais que deveriam ser seguros, né? Às vezes dentro da sua própria casa, da sua própria família, deveria haver essa segurança, essa proteção. A gente sabe de relatos aí de homens perversos, né? De pessoas perversas que são dominadas pelo pecado e que cometem atrocidades. Mas isso não existirá mais, porque na nova cidade Deus extirpará toda a maldade, né? Então isso glória a Deus por isso, né? Amém. Isso nos dá uma segurança e um desejo de participar disso. Imagina um lugar onde nós não veremos mais nenhuma notícia trágica de alguém que perdeu sua vida ou teve o seu filho aí abusado, né? Sofrendo abuso de alguma espécie. Inclusive, pastor Mateus, uma das grandes crises que está sendo vivida nesse nosso tempo é justamente a ansiedade, né? Ansiedade. E ansiedade é a produção do quê? É quando nós fazemos essa projeção para o futuro e a gente não enxerga equidade, justiça, a gente não enxerga essas coisas sendo realizadas, né? E isso causa medo. Para quem tem filhos, causa medo. Para quem depende da saúde pública, causa medo. E por aí vai. Então, quando a proposta da Escritura nos traz uma cidade em que há segurança, uma cidade em que há, dentro do seu propósito, ela é uma cidade perfeita, porque Deus é o grande exemplo dela, isso é extraordinário para a gente, né? Essa expectativa de que a nossa vida não termina aqui. O nosso fim não é esse, né? A gente não vive simplesmente pela expectativa de sair de casa e não ser assaltado, sair de casa e não ser assediada. A gente vive a perspectiva de que Deus está conduzindo todas as coisas para um fim último, segundo sua vontade e o seu querer. E neste lugar não habita mais a injustiça, mas também não habita mais a insegurança, né?
Um lugar de perfeição, um lugar de segurança. Isso é bênção para a nossa vida, né? Eu queria ler aqui os versículos 15 e 16 de Apocalipse 21, que vai mostrar a questão da perfeição aqui da cidade, né? O texto diz que o anjo que estava falando ali com João, né? Ele tinha na mão uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e também para medir o seu muro. A cidade tinha um formato de um quadrado, de comprimento de largura iguais, e de fato diz o texto que ela tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então, por que tem essas medidas? É óbvio que em Apocalipse, essa numeração aqui, ela não é literal, né? O texto, quando ele vai mostrar essas medidas para a gente, é para simbolizar que, de fato, essa cidade ela é perfeita, né? A Nova Jerusalém, ela é tão longa e tão larga, com 4 ângulos iguais, ela é quadrangular, e a altura e o comprimento da cidade são iguais, né? Ela vai formar um cubo de proporções de estabilidade que são sobrenaturais, mostrando para a gente que existe uma simetria e uma perfeição aqui em tudo nessa cidade. Então, é uma cidade perfeita, e uma cidade que é perfeita em tudo, não existe imperfeições na cidade. Hoje a gente olha para a nossa cidade e a gente reclama de diversas questões, né, estruturais e tudo mais, porque realmente não existe, né, cuidado, enfim, saneamento e tudo mais. Mas na cidade, na santa cidade, nós não teremos mais problemas sanitários, nós não teremos mais problemas de nenhuma ordem, né? De nenhum vírus entrará nessa cidade. Nós não precisaremos de vacinas, né? Porque ela é perfeita em todos os sentidos, né? Então a gente desfrutará dessa graça de Deus, além da segurança, né? Nós desfrutaremos e veremos algo que a impressão que temos quando nós lemos Apocalipse é que é algo que é muito belo, né? Paulo vai dizer que quando ele teve aquela experiência, né? Ele disse, não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Ele teve acesso a algo que é inefável, né? Algo que nunca subiu ao coração do ser humano, à mente do ser humano. Então, a gente imagina aqui, com ruas de ouro, de cristais, né? A gente imagina nessa linguagem poética e metafórica de Apocalipse, que é algo demais mesmo, algo extraordinário, algo inimaginável, né, para a nossa compreensão. É perfeito mesmo, né? A descrição bíblica é que é perfeito. Glória a Deus. Pastor Mateus, nesse sentido, então, qual é assim, a explicação para essas duas marcas presentes na Nova Jerusalém? Que é a nossa pergunta de número 4, né? Com base, mais uma vez, em Apocalipse 21, né, os versículos 3, 22 e também Apocalipse 22, 1 e 2, comente sobre a celebração e a perpetuidade, essas duas marcas presentes na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela é a capital da nova terra, né? Quando o texto começa narrando, João viu novos céus e nova terra. A ideia ali de novos céus e nova terra é algo que foi restaurado realmente, que foi redimido por Deus. E ali na Nova Jerusalém, a gente vai ter a celebração. Jerusalém, ela sempre foi marcada pelos cultos, ela era para ser a representação da adoração do povo de Deus, né? Então, o povo de Israel é escolhido, a cidade de Jerusalém é escolhida para ser bênção para as outras nações. Ela falha nesse quesito, ela se torna exclusivista, né? Ela acha que ela é a única que merece ser povo de Deus, e ela não aceita e não cumpre as leis de Deus com relação aos estrangeiros, ela não proclama a salvação entre as nações, né? Como o salmista vai orientar diversas vezes, como o próprio Deus, né, chamando Abraão ali, vai designar esse propósito para Israel. Mas ela é uma cidade de Jerusalém, então, aliás, de celebração. Então, a celebração do povo de Deus, ela vai ser restaurada também. Hoje nós celebramos a Deus por causa de Jesus Cristo, e eu fico imaginando, quando a gente participa de uma celebração, né, quando a gente consegue perceber a presença de Deus no nosso meio, os dons espirituais manifestacionais, quando a graça de Jesus, ela de alguma forma ela é compreendida, ela é percebida, ela é manifestada através do serviço, de tudo que Deus faz no culto, o nosso coração se enche de tanta alegria, né? Quando a gente participa de uma canção, por exemplo, que é inspiradora, né? Onde a gente vê as pessoas de fato exaltando o Cordeiro de Deus, glorificando a Jesus,
a gente não quer parar de adorar. Eu não sei se você já teve essa experiência, né? Mas quantos irmãos, a gente participa de alguns momentos de oração, né? E a gente não quer, ou a gente não vê a hora passar, ou a gente não quer parar porque é algo tão gostoso, tão prazeroso. E aí a gente fica imaginando essa celebração lá, no céu. Aliás, na nova terra, na eternidade. Um negócio que não vai mais, não vai ter nenhuma prerrogativa humana de alguma forma, né, pecaminosa, mas o próprio Deus estará ali. O texto é muito interessante, Apocalipse 21, 22, está na própria lição, diz assim, olha, não vi santuário, pois o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós não teremos mais a necessidade de templos físicos, né, construídos. Hoje a gente valoriza e preserva os prédios da nossa igreja, né, o espaço físico da nossa igreja, o local de nosso culto, porque, de fato, é uma base comunitária para nós crescermos espiritualmente, fortalecermos a nossa fé, a nossa comunhão. Mas lá na nova terra, nós não teremos mais a necessidade de um espaço físico ali para a gente, o que muitas vezes, no nosso tempo, ainda pode levar a gente até a tirar os focos, né, do que realmente deve ser priorizado, né? Às vezes a gente fica brigando ali por questões secundárias, né, de cor de parede, aquilo. Mas na nova terra, não. A gente vai celebrar a Deus de forma extraordinária, porque o próprio Deus estará ali. E a cidade de Jerusalém será um lugar de culto. Então, a gente imagina uma multidão de gente vindo adorar a Deus, né? Semanalmente ali, ó, no santo dia do Senhor, para adorar e para exaltar o Cordeiro que foi morto, diz a Bíblia, mas que reviveu e está lá, né? Reinando para a glória de Deus. Então, essa cidade escatológica, ela não vai ter mais essas questões, né, físicas. E a gente vê na Nova Jerusalém uma cidade eterna, né? Quando a gente fala da perpetuidade, é porque a ideia lá do texto, versículo 5, é que ela é pelos séculos dos séculos, né? Então, tudo que João está vendo aqui vai indicar essa perpetuidade, essa eternidade. Essa cidade não vai mais sofrer deterioração, a poluição não vai mais acabar com essa cidade, né? O descuidado, né, com a ecologia, isso não vai mais existir, porque ela será perfeita, não terá mais esse tipo de coisa, e ela vai durar para sempre. Então, a imagem de João, a menção aqui da árvore da vida vai também nessa mesma linha, né, de que Deus realmente restaurou todas as coisas, e nós não teremos mais problema. Tem uma expressão na Bíblia, falando que na árvore da vida, o fruto, ele traz cura para a gente, né? É claro que não existirá enfermidade, então isso aqui também é uma linguagem que não é literal, né? Mas é para mostrar para nós que a gente vai viver para sempre, sem enfermidade, nós não nos preocuparemos mais com doenças, pessoas morrendo por causa de Covid, né? Pessoas sofrendo problemas de respiração e outros problemas, né? A gente está tão triste nesses últimos dias, com tantas pessoas próximas a nós, na nossa própria igreja, né? Que a cada dia uma notícia de um óbito novo. Essas notícias não chegarão mais, né? Essas notícias na nova terra não chegarão mais, porque aqueles que morreram com Jesus ressuscitarão e juntos estarão lá, adorando a Deus, e agora adorarão pelos séculos dos séculos, né? Nunca mais nos despedir de ninguém, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então começa no jardim, mas termina numa cidade, e uma cidade totalmente reconstruída, restaurada por Deus, e é nessa cidade que nós precisamos, assim, pensando, com o pensamento nessa cidade, pensando nessa consumação de todas as coisas, é que nós precisamos hoje tomar atitudes e viver a nossa vida como sendo essa uma realidade já posta diante de nós. Nós já falamos que a teologia tem uma expressão que é o já e o ainda não. À medida que a revelação da Escritura diz, por exemplo, que haverá uma cidade santa, que haverá uma cidade perfeita, nós já passamos a viver essa cidade perfeita hoje. Por quê? Porque as promessas e os planos de Deus, eles serão cumpridos. Eles não podem ficar de lado, eles não podem ser frustrados, né? Então, pensando nisso, nós precisamos agir. E nesse tempo de agir, pastor Mateus, nós vamos concluir com essas duas últimas perguntas, né? A primeira delas para a gente refletir aqui, pastor Mateus, você já parou para tentar imaginar como será a vida na Nova Jerusalém na prática? Fale sobre a importância de nutrirmos esperança para vivermos nessa cidade. Sim. Essa precisa ser a nossa ansiedade, né? A nossa expectativa.
existe uma promessa na Bíblia dizendo que Jesus ele voltará para nos buscar. Você disse que a gente já pode viver isso aqui, é verdade, né? E porque a gente pode viver isso aqui, isso gera uma expectativa em nós de como isso será lá. Se aqui a gente já pode viver isso e é tão prazeroso, né? Alguns vão chamar de utopia, de surreal. Então imagine isso na nova cidade. Deus trará a cidade perfeita no futuro. Então a gente precisa crer nisso de todo o coração. Em tempos difíceis, em tempos de crise, algumas pessoas tendem a se distanciar de Deus, a questionar a Deus, a duvidar de Deus, mas quero desafiar você, meu irmão, minha irmã, nesse momento, a olhar para as promessas bíblicas de Apocalipse. O livro de Apocalipse é um livro de esperança, inclusive a gente está fazendo agora, começou já, né, pastor, um devocional sobre Apocalipse, né? Vale a pena você estudar esse livro. Aqui, neste capítulo 21, que fala da nova cidade, mostra para a gente, da cidade santa, que existe um lugar muito melhor para nós. Isso tem que causar esperança em nós. Então, eu desafio você a crer. Creia em Jesus. A Bíblia diz que aquele que crê em Jesus verá a glória de Deus. Quem crê em Jesus será salvo e verá a glória de Deus. A glória de Deus, de alguma forma, ela está sendo refletida nessa nova cidade. E ela será compartilhada com a gente. Nós seremos glorificados e tudo será novo, tudo será perfeito. Então, creia que Deus, ele está... Jesus foi lá, né? Ele disse, olha, não fiquem perturbados no coração de vocês, porque na casa de meu pai tem muitas moradas, e eu estou indo lá preparar um lugar para vocês. Então, Jesus foi preparar o nosso lugar, a nossa morada, onde não haverá desigualdade, ninguém vai brigar para ver qual casa é melhor, mas ali nós desfrutaremos e reinaremos por toda a eternidade da bênção de Deus, e isso tem que causar alegria e esperança no nosso coração, né? Então tenha essa esperança em nome de Jesus. Amém. Bom, tudo isso que nós estudamos aqui, pastor Mateus, eu acho que se resume nessa última pergunta. Como que nós podemos contribuir na transformação da nossa cidade por meio do Evangelho? Nós estamos falando aqui justamente dos desafios para a missão urbana, dos desafios da missão do Evangelho para uma cidade, para a cidade, né? Então, pastor Mateus, com base nesse modelo da Nova Jerusalém, a igreja pode fazer alguma coisa para contribuir nessa transformação por meio do Evangelho? E quais são os desafios nesse sentido que nós temos? Sim, com certeza. Ela não só pode, como ela deve, né? Ela deve tentar a todo custo, lutar para que, de fato, as marcas da cidade celestial elas estejam cada vez mais presentes na cidade da atualidade. Hoje, através do povo de Deus, daquilo que o povo de Deus vive com a presença de Deus, a gente não pode pensar como Israel, né? Querer Deus só para a gente, né? Eu gosto muito de uma expressão, não me lembro agora o autor, mas tem gente morrendo sem conhecer o Jesus que nós conhecemos, sem ouvir falar dessa cidade que nós tanto almejamos. E a gente precisa falar disso, viver isso na prática. As pessoas precisam ver que para nós existe um lugar melhor, e a gente vive como vive porque a gente tem essa esperança, porque de fato a gente acredita nisso. A gente pode ter cidades melhores no presente porque a gente tem uma cidade garantida no futuro, e esses valores, como você disse, eles já estão sendo vividos, já podem ser vividos por nós no tempo presente, porque Jesus já veio com o seu reino, né? O reino de Deus já foi estabelecido, já foi inaugurado, e os valores desse reino, eles transformam as cidades, ele redime a cidade. Deus quer que as nossas cidades sejam melhores, e ele faz isso através do seu povo, e nós fomos chamados para, de fato, viver a mensagem do Evangelho dentro da cidade, para transformar a cidade, porque Deus quer salvar todas as cidades, né? Se depender da vontade de Deus, Deus quer que todas as cidades estejam ali, nessa nova cidade, na Nova Jerusalém, desfrutando da graça de Deus por toda a eternidade. Amém, amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos agora chegando ao final desse estudo. E eu não poderia, chegando aqui ao final desse estudo, deixar de incluir aqui o último parágrafo do nosso compromisso missional da nossa lição bíblica. Preste atenção. Tente listar os 10 principais problemas de sua cidade ou do seu bairro.
diante desta segunda lista, pense o seguinte: o que a igreja local, aonde você congrega, o que essa igreja pode fazer para contribuir e amenizar tais problemas? O que vocês podem fazer para que a cidade aonde vivem seja transformada aos poucos pelo Evangelho de Jesus? Esse é um desafio. E, na verdade, às vezes, né, Pastor Mateus, a gente costuma detectar problemas, fazer profundas reflexões, mas a gente não parte para a prática. A gente não parte para iniciativas reais em direção desses problemas, para que por meio do Evangelho a gente consiga saná-los. Então, como o pastor Mateus bem explicou para nós já estamos vivendo essa nova terra, nós já estamos vivendo essa nova cidade. Então, o anseio de ir para essa nova cidade também precisa sustentar o nosso coração e nossas ações para o anseio do que queremos na nossa cidade, no nosso bairro, aonde estamos hoje, aonde vivemos hoje. Que esse seja um desafio também para você e que você aceite esse desafio para que não só a igreja faça a diferença, mas você, como pessoa do reino de Deus, também possa fazer a diferença aonde você estiver. Pastor Mateus, para a gente encerrar, eu queria te convidar para fazer essa oração por nós, ou fazer essa oração por aqueles que estão fazendo esse desafio de fazer alguma coisa, que o Senhor ore por nós, abençoando então a vida dos nossos estudantes, né, nessa noite, nessa manhã, conforme o horário que for ser assistido essa escola bíblica. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo conteúdo que nós estudamos neste trimestre, Senhor. Nós entendemos o nosso chamado. O Senhor nos chamou para ser uma igreja para a cidade. Senhor, ajude a gente a viver de maneira digna da nossa vocação, de acordo com o chamado que o Senhor confiou a nós. Senhor, ajude a gente a transformar através das nossas boas obras, através da ação do Teu Espírito em nós, a realidade dos contextos locais onde nós convivemos, Senhor. Que os nossos bairros e as nossas cidades, Senhor, sejam transformadas por meio da Sua igreja. Que a Sua igreja leve os valores do reino de Deus, os valores que estão presentes na nova cidade, na Nova Jerusalém, para que as pessoas vejam o dono, o governador dessa cidade, que elas vejam o Senhor dela, desejem se relacionar com ela e viver com Ele por toda a eternidade, desfrutando das suas bênçãos, das suas alegrias, em celebração e louvor constante, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos e pedimos que a Tua bênção seja derramada sobre cada irmão, cada irmã, que o Seu consolo esteja com cada pessoa que está sofrendo neste momento e que este consolo também possa ser estendido para as pessoas que não fazem parte ainda desta comunidade, para a Tua glória, Senhor, nós te pedimos e te damos graças, Senhor. Amém. E em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Pastor Mateus. Obrigado por sua participação. Esperamos, num outro momento, você possa estar conosco novamente. Meu irmão, minha irmã, estamos chegando ao fim do nosso estudo. Lembrar você da nova lição bíblica, o sentido da vida, a mensagem de Eclesiastes e de Cantares. Nós nos encontramos aqui na próxima semana, sempre quartas-feiras, às 20 horas, e agora com reprise às 9 horas da manhã no sábado. Você entra em nosso canal do YouTube, que é Promessistas Brasil, e lá você pode não só assistir essa lição, mas ter acesso também às lições anteriores. Que Jesus abençoe a sua vida. Que Jesus te dê um bom restante de semana, bons estudos. Nos vemos na próxima semana, com a graça de Jesus.